Olá pessoal, tudo bem? Jéssica falando aqui com vocês e hoje a gente vai resolver um exercício sobre o cálculo do empolamento dos solos. Então, o enunciado traz que para compactar e adensar um talude, executa-se um reaterro, escavando um material que tem empolamento igual a 20%. Se são carregados 5 caminhões de 3 metros cúbicos com material solto em 1 hora de trabalho, então em 4 horas de trabalho, o volume desse material medido no corte seria de as 5 opções, então 100 metros cúbicos, 80 metros cúbicos, 60 metros cúbicos, 50 metros cúbicos ou 40 metros cúbicos. Mas a primeira pergunta que a gente tem que se fazer aqui é, afinal, o que é empolamento? Vocês lembram o que isso significa? Então, empolamento é o aumento de volume desse material devido à incorporação de vazios. Lá no corte, ele estava com uma configuração, um determinado índice de vazios. Quando eu faço a retirada, a remoção, eu estou fazendo o desmonte deste material, então incorporando vazios a ele. Consequentemente, o volume será maior. Essa relação da diferença dos volumes é o que a gente chama de empolamento. Então, para o cálculo, o primeiro passo, a gente calcula então qual seria o volume transportado pelo caminhão nas 4 horas de trabalho. Eu estou considerando o que o caminhão com capacidade de 3 metros cúbicos levaria em 4 horas de trabalho. O exercício traz 3 metros cúbicos, 5 caminhões nessas 4 horas. Então, o volume transportado neste período dentro do caminhão equivale a 60 metros cúbicos, certo? Mas a pergunta não é essa, a pergunta é no corte, do que eu tirei do corte. Dentro do caminhão está com empolamento, lembre, empolamento é o aumento de vazios. Depois que eu fiz o desmonte deste solo, dessa massa, eu fiz a incorporação dos vazios. Então, o volume nessa situação é maior do que no corte. Então, se o fator de empolamento é de 20%, significa que o volume que está no caminhão é 20% superior ao que eu escavei, certo? Esse volume que eu escavei, numa regra de 3, a gente diz que equivale ao meu 100%, e ele é o que eu quero descobrir. E esses 60 que a gente calculou para as 4 horas, se é 20% maior, equivale a 120% então. Com isso, a gente chega à conclusão de que o volume que foi escavado lá, retirado para ser colocado no caminhão, no seu estado natural lá, eu escavei então 50 metros cúbicos, a alternativa D dessa questão do concurso, certo? E se a pergunta fosse qual o volume conquistado no reaterro, na reutilização desse material lá na pista, vamos pensar assim, considerando um fator de contração de 15%. O que seria esse fator de contração? Vamos entender isso aí primeiro. Eu tenho o meu volume lá na jazida, podemos pensar assim, lá de onde eu estou tirando da escavação, certo? E o volume que eu estou colocando em pista, eu estou dizendo que tem um fator de contração de 15%, ou seja, 15% menor, tá? Então, os 50 metros cúbicos nessa situação, eles equivalem aos meus 100%, e o que eu quero saber agora equivale a 85%. Assim, a gente chega à conclusão de que em pista eu teria 42,5 metros cúbicos de volume do material. Então, recapitulando as diferenças, eu tenho um volume lá na escavação, que é diferente do volume solto dentro do caminhão quando está sendo transportado, e que é diferente do volume do material em pista, já compactado, tá bem? E o volume do aterro é sempre menor do que o do corte e sempre menor do que o volume solto. Essa relação tem que ficar muito clara, tá bem? Por hoje era isso, até mais!